Acordou todo mundo aqui porque ele acordou e ficou filmando. E é a segunda vez que ele começa a conversar aqui. Meu irmão tá tentando filmar. Se tu conseguir é uma benção, porque toda vez que eu vou querer filmar ele conversando, ele para. Tá querendo comer a mão da mamãe, é? Já tá vindo teu gagal já, não precisa ter que comer a mão da mamãe não. Gostoso.